E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Será que eu posso falar ou será que a live vai? Não, Por exemplo, aborto. agora o ex-presidente Lula é contra o aborto, sendo que existem vídeos e fatos dele se posicionando como uma pessoa que... Não, eu acredito que o aborto deve ser decisão do casal. Se o casal não quer, não tem problema nenhum. Ele tem que ter liberdade de fazer o que ele bem entender. Agora, ele é absolutamente contra. Então, agora, de ontem para hoje também, banheiro unissex é coisa do satanás, segundo as próprias palavras dele. Ele falou assim? Sim. E essa história de banheiro unissex só pode ser coisa do satanás. Com essas palavras, numa carta que ele fez, inclusive publicou anteontem, direcionada ao público evangélico. Então, uma pessoa que está mudando completamente o discurso diante das bandeiras que ele defendia, porque ele está sentindo a necessidade de angariar votos. Então, uma pessoa que está absolutamente na frente, ela não precisa mudar tão drasticamente o seu discurso, o seu posicionamento. Ela continua se comunicando com as pessoas que deram a vitória para ele. Mas não, ele está precisando transformar votos de pessoas que consideravam ele radical ou que atrelaram a ele esse estigma, né, de ser contra a pauta da família, de ser contra valores, de ser contra ele. Não, veja bem, eu não sou a pessoa contra a família, eu sou super a favor. Ele falou, inclusive, ontem que a família para ele é sagrada. Mas família é muito sagrada. louco como os comentários, quando posta isso, os comentários dos apoiadores do Lula, que são a favor dessas coisas que ele está se dizendo contra, eles falam assim, não, mas isso daí é só o discurso dele para ganhar os votos novos. Então, quer dizer, nem a própria base dele acredita no que ele está falando. Tipo, e já justificam, né? Igual também os bolsonaristas fazem, muitas vezes. Eu acho que esse é um ensejo bom para a gente entrar na questão do TSE que você queria, porque, por exemplo... Tem vídeos, como você disse, do Lula falando que era a favor do aborto. Sim. E esses vídeos não podem ser usados. Agora, não é? Não. que loucura. Como é que é isso? Como é que funciona essa parte do TSE? O que é o TSE? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Acho que poucos países no mundo têm um tribunal eleitoral. Então, o Brasil, ele tem toda uma estrutura dedicada à lisura do processo eleitoral. E, bom, tem ministros próprios que regulam tudo, até, assim, urnas, dinâmica no dia da votação, tentar escoar as pessoas, tudo mais, enfim, muita organização, mas também, agora, esse fenômeno... O período eleitoral, né? Ao período eleitoral e agora há um fenômeno incrível de fake news. Ele se tornou, o TSE se tornou o tribunal, nesse período eleitoral, encarregado de decidir o que é e o que não é fake news no processo eleitoral. Inclusive, saiu uma decisão hoje, enquanto eu estava aqui esperando vocês chegarem, que eles próprios... a gente chegou atrasado, todo mundo, menos ela. Quero registrar aqui que eu cheguei na hora, tá? Mas eles próprios, os ministros do TSE, decidiram entre eles um processo em que eles votam e eles mesmos se aprovam, que eles vão... Agora eles aumentaram, os jornais colocaram como se eles estivessem aumentando o poder de polícia do TSE. Podem retirar propagandas em 3 horas ou até em 1 hora. Eu vi no rádio, assim, isso mesmo, eles agora podem retirar... Eles podem retirar aquilo que eles consideram fake news do ar em 3 horas, podendo incorrer em multa de R$100 mil por hora, se você não retirar o conteúdo. Não consegui ligar pra rádio, pro telefone, pra TV e falar, olha, essa propaganda que eu mandei aí não pode mais ir ao ar em 1 hora. Não é só eles rádio e TV, notificam, isso aí é? Não, eles... Não, claro que não. coisa. Se a gente já viu páginas de influenciadores sendo derrubadas, enfim, é tudo que eles considerem. YouTube também. Mas, assim, eles notificam, eles podem notificar imediatamente, aí depois que você é notificado, você tem até 3 horas para tirar aquele conteúdo do ar. E se esse conteúdo for replicado, antes da decisão de hoje, era preciso que outro processo começasse em cima do outro conteúdo. Agora, não. Não, é o mesmo conteúdo que já tinha sido removido, automaticamente eles podem remover de novo. Então, assim, é uma coisa muito louca o que a gente está passando agora, honestamente. Eu estava, inclusive, vendo ontem uma análise do ministro, professor, enfim, uma pessoa que eu admiro absolutamente, que é o Ives Gandra, falando que o Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre interferiu em alguma medida, mas que nunca houve tanta interferência como está acontecendo agora. Então, um tribunal que era para interferir minimamente, apenas para ajustar coisas do processo eleitoral, agora ele interfere ativamente, diariamente no processo. E eu postei sobre isso essa semana e muitas pessoas falaram, não, mas é isso mesmo, a gente tá agora num momento decisivo para o país, então o TSE tem que censurar informações falsas, entre aspas, né? Porque quem que está... enfim, determinando o que é falso e o que é verdadeiro são eles próprios. O Ministério da Verdade. É o Ministério da Verdade, George Orwell se revirando no túmulo. Mas eu falei, nossa,
eu penso exatamente o contrário. Eu acho que quando nós estamos diante de decisões importantes, é que nós não temos que ser cerceados de receber as informações. É aí que a gente tem que receber as informações realmente para que a gente possa tomar a decisão acertada. Então, no momento em que você está precisando tomar uma decisão importante, aí você quer ser censurado e receber menos informações, porque isso vai atrapalhar o seu juízo, enfim. Eu não entendo realmente o raciocínio das pessoas. Então, a gente realmente está diante de um fenômeno extraordinário, assim, de interferência. Inclusive, saiu também agora há pouco que o Lula vai ter 12 vezes mais inserções na TV. Eu tenho dado aqui, Então, eu tenho dado. deixa eu até falar. Posso passar o dado? Vai. Então, por conta de direito de resposta, o Lula ele vai ter 12 vezes mais inserções que o Bolsonaro na reta final agora. Que foi o TSE que decidiu, Exato. né? Ele que decide uma o direito decisão, de resposta ou não, né? Pelo que eu vi, inédita. Porque antes o que a gente tinha é que Lula e Bolsonaro teriam ambos 225 inserções a partir do dia 20 de outubro até o dia 28 de outubro. E por conta de direito de resposta, o Bolsonaro perde uma enquanto o Lula ganha, né? Ele aparece no programa do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro de 225 baixou para 55 e o Lula de 225 foi para 395. E aí eu vou aproveitar e pegar o superchat aqui. Na semana final, né? Exatamente. Na última semana do processo eleitoral. Eu vou aproveitar e pegar o superchat. E eu falei que a gente não ia responder, tá, gente? Mas teve um seguidor aqui, alguém que acompanha o podcast, que mandou antes disso. Tá, o Vicente VBS, ele colocou um questionamento. Opa, durante esse segundo turno, ainda se pode afirmar que a justiça está sendo representada de olhos vendados ou a venda caiu? No sentido de estar favorecendo um lado realmente. Está ficando claro, por exemplo, que a justiça não está sendo imparcial. Qual seria a opinião de vocês sobre isso? Bom, eu acho que um dos grandes desafios do próximo Congresso vai ser lidar também com legislação eleitoral, que não é boa. Né? E definir regras. Antiga, muito antiga. Definir, quer dizer, a legislação eleitoral não está de acordo com o momento que a gente tem e com as mídias sociais. Que não tem nada assim. E dá muito poder para esses caras. Então, também quem está ali decidindo no TSE está também usando a lei para fazer isso. Estão usando o poder que tem também. Então, é uma das pautas, além do próprio funcionamento do STF, né? Enfim, esse Congresso vai ter muito trabalho. Espero que consigam dar conta de resolver questões importantes. Mas, o que eu ia falar mesmo? Sobre essa questão, se vocês acham que realmente está um processo isento, porque tem retirada de conteúdo de ambos os lados. Por exemplo, o Bolsonaro ele pediu a retirada do conteúdo da pedofilia, do discurso dele ruim. Eu sou a influenciadora que não fala de política. E quando eu comecei a ver essas coisas sobre, né, o TSS de alguma forma se impor e tirar as propagandas do Bolsonaro e tal. E aí eu me vi, de alguma forma, atacada, porque eu acho que isso é só mais um passo que a gente vai abrir um precedente para que daqui a pouco outras coisas vão ser censuradas, inclusive daqui a pouco talvez o podcast, daqui a pouco talvez a minha rede social e daqui a pouco uma pessoa unitária, né? Uma pessoa única. Então a gente não sabe, é um precedente que a gente está abrindo. E aí, muita gente, como eu não falo de política, muita gente vem falar, não, mas é as fake news, né? As fake news. E a gente, quando vê esse gráfico onde o Lula tem muito mais inserção do que o Bolsonaro, a gente eu fico de alguma forma impressionada e falo, meu Deus do céu, olha só, isso daqui não pode ser imparcial. E aí eu queria saber se, de fato, o Bolsonaro faz tanta fake news a ponto de ter sido tão discrepante essa diferença. Que é o argumento da esquerda, por exemplo, quando você mostra isso. Fala, lógico, o Bolsonaro mente muito mais do que o Lula. E antes de passar a palavra para vocês, já tem perseguição a indivíduos específicos. O Alan dos Santos teve que sair do Brasil. Meu Deus. E até é interessante que o pessoal fala que o Bolsonaro é o risco democrático, mas o apoiador dele teve que ir embora. Então, será que realmente ele é o risco democrático? Mas, por favor, gente. Pegando esses números, e sem conhecer os processos, e sem conhecer tudo que a campanha do Bolsonaro, por exemplo, pede em termos de direito de resposta e tudo mais, sem ter esses números é impossível dizer se a coisa está pendendo para um lado ou para o outro. Pelos resultados que estão chegando publicamente para a gente, parece. Mas também dizer que há uma perseguição assim, eu não poderia fazer sem conhecer como está se dando essa dinâmica. Agora, um ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte, essa coisa de imparcialidade da imprensa e da justiça, cara, isso é mito. Isso não existe.
Tá? Porque assim, o juiz, seja do primeiro grau, seja do Supremo, quando decide, ele vai decidir não só com base na lei e na técnica, mas de acordo com aquilo que é a formação dele. Aham. Entendeu? Então, assim, tem um histórico de medidas economicamente intervencionistas por parte do STF. Isso é histórico. Por quê? Porque a cabeça de ministro do STF é pró-Estado e contra a iniciativa privada. Uhum. Então, assim, ele pode pegar uma lei que permite um entendimento por um lado e para o outro. A partir do momento em que um determinado ministro entende que o Estado ele tem a primazia ou é mais importante numa relação econômica e, portanto, é preciso dar uma decisão contra o funcionamento de uma economia de mercado, ele vai fazer isso. Então, qual é a imparcialidade da justiça nesse caso? No caso da imprensa, a mesma coisa. Não existe imprensa imparcial e não tem ninguém imparcial. Né? Não existe isso. Eu vi um post do Janones, inclusive, respondendo a um seguidor sobre essa questão da censura, das matérias e tudo mais, e ele estava dizendo assim, isso é a maior mentira. O Lula tem mais direito de resposta, mais etc., porque o Bolsonaro não está pedindo esses direitos de resposta. Ele não está pedindo tanta censura. Eu ia falar sobre isso também, porque eu falei, bom, nesse caso, isso deveria ser um ponto positivo, né? Se ele não está pedindo, ele está preservando a liberdade de expressão da outra pessoa. Isso não quer dizer que o outro candidato não esteja mentindo. Quer dizer que ele está dando o direito do outro candidato mentir, né? Que também não sei se é bom ou ruim, né? A gente fica nessa coisa, porque talvez a equipe do Bolsonaro talvez não esteja sendo tão eficiente, já que a gente sabe que é um jogo sujo, é um jogo que precisa de várias coisas, você precisa estar atento, precisa fazer os pedidos corretos e entrar em ação na mesma hora. Então, talvez, né, o Lula tenha uma equipe melhor. Mas eu particularmente acho que existe uma questão de mentalidade também.